Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. E hoje nós iniciamos um novo tema, iniciamos uma nova matéria. Hoje, a partir desta aula, nós vamos tratar de escatologia, ou também chamada de doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos. Então agora nós vamos entrar em uma área muito interessante, com alguns mistérios, com alguns temas bem claros, bem simples, mas nós vamos tratar de agora para frente sobre o que a palavra de Deus, o que a Escritura fala sobre o fim dos tempos, o final desta era. Quais são as revelações, quais são as orientações, o que nós temos de certeza a respeito dessas verdades. Então, a partir de agora, acompanhe conosco essa jornada a respeito deste tema de escatologia e que você seja bem esclarecido e edificado. Mas antes de continuar, vamos orar para que a graça de Deus nos sustenha, nos abençoe e nos ajude na aula de hoje. Senhor Deus, nas Tuas mãos eu entrego esse estudo e esse momento e essa aula. Peço que a Sua graça maravilhosa, tão boa, tão maravilhosa, que sustenta, que ajuda, que fortalece, seja conosco, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Deus, sobre a minha vida e me sustente, Senhor, para que eu possa dar essa aula, para que eu possa ensinar, para que eu possa orientar e falar a respeito da Sua palavra àqueles, Deus, que querem Te conhecer, àqueles que têm interesse a respeito da Sua palavra e da verdade. Senhor, eu oro por todos, Deus, que vão ouvir essa aula. Peço, Deus, que o Senhor abra o entendimento de cada um. Peço que o Senhor abra, Deus, a mente de cada um, para que entendam, Senhor. Para que, diferentemente do eunuco, eles possam ser esclarecidos, Senhor, a respeito das verdades espirituais, a respeito desse tema tão poderoso, tão extraordinário, tão atrativo, que é o fim dos tempos. Que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, cada uma das minhas palavras, conduza a mente, o coração de cada pessoa que vai participar deste estudo. E que cada um aprendendo e conhecendo a respeito do fim, possa se preparar de maneira adequada para o que há de vir, para aquilo que acontecerá. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No slide que aparece a você, a nossa introdução, e o texto que eu quero chamar a atenção a vocês é o texto de Mateus, capítulo de número 24, verso 3 e 4, que dizem o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mais ao lado ali tem o verso 24, o verso 4, que diz: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Com pouca dúvida sobre a realidade desses acontecimentos, no entanto, muita dúvida existe sobre a ordem e a forma que esses eventos acontecerão. Nós temos um diagrama aí do fim dos tempos e de alguns eventos que fazem parte do final dos tempos. A partir aí desse primeiro, morte, e seguindo à direita, morte, estado intermediário, sinais do fim, o anticristo, arrebatamento, a segunda vinda de Cristo, o milênio, o julgamento final, céu, inferno. São temas que estão na Escritura e que pouca dúvida há com relação à realidade desses fatos. Está escrito. E não é duvidoso para muitos cristãos que a morte ela existe, que o anticristo existirá, que haverá a segunda vinda de Jesus. Muitos cristãos já entendem, já têm uma compreensão, mas não sabem exatamente como isso vai se operar. E isso é importante compreender, é importante tocar nesses temas. Certa vez, como nós vemos em Mateus 24, os discípulos estavam com Jesus no Monte das Oliveiras. Assentado ao Monte das Oliveiras, você tem à sua frente a vista do Monte Moriá, aonde ficava o Templo de Salomão, aonde ficava ali a parte da cidade de Jerusalém. E o monte ali dava visão àquilo. E eles olharam para a cidade, olharam para o templo e conversando com Jesus, falaram: olha, quando que tudo isso vai acabar? Quando haverá o sinal da sua vinda? Quando será o fim do mundo?
Quando que essa era, esse tempo vai acabar? E eles perguntaram isso porque Jesus já tinha dado e falado algumas coisas para eles. E eles perguntaram, e foi um interesse deles saber como que isso tudo acabaria. Assim também, muitos de nós temos um interesse legítimo em saber quando o final vai acontecer, como ele vai acontecer, quais serão os sinais, quais serão os indícios de que esse fim está perto ou está longe. Então Jesus ele falou, olha, cuidado, acautelai-vos, tenha cautela, tenha cuidado, ninguém engane vocês. Por quê? Porque Jesus já estava adiantando para eles que muitas pessoas viriam e trariam ideias falsas a respeito do fim dos tempos, e essas ideias falsas iriam enganar muitas pessoas. E ao invés de mantê-los preparados, de mantê-los sadios, de mantê-los atentos aos sinais, faria com que eles se perdessem. Poderia ter o poder de fazê-los ficar confusos, fazê-los ficar distantes, inseguros com relação ao final dos tempos. Desde a minha conversão, que já faz muitos anos, até hoje, eu já ouvi tantas pessoas falando a respeito do final dos tempos, tantas pessoas indicando quem seria o anticristo ou não, tantas pessoas indicando que o fim estava próximo ou não, quantos falsos profetas que falaram e tiveram visões a respeito de anticristo, a respeito da besta, a respeito do final dos tempos. Quanta bobagem, quanta coisa errada, quantos aventureiros na internet falando e fazendo documentários a respeito de pessoas que poderiam ser indicadas como anticristo e jurando de pé junto que descobriram e revelam então quem é essa personalidade, quem é essa pessoa. Meses depois, esses mesmos aventureiros falam de um outro personagem, uma outra figura da mídia ou da política, e diz que esse novo é agora, então, o anticristo. Quantas pessoas trazendo falsas notícias, quantas pessoas trazendo ideias a respeito do final dos tempos que são tão embaraçosas e tão inadequadas. E muitas pessoas gostam desse tema, muitas pessoas ficam cativadas a este tema e acabam abrindo o coração para muitas bobagens, acabam abrindo o coração para muita coisa que não é nem bíblica, abrindo o coração para ideias falsas. E isso é um problema muito grave, porque à medida que o tempo vai passando, e essas pessoas que em um primeiro momento eram empolgadas com esse tema do final dos tempos, começam a perceber que as projeções foram falhas, de que as pessoas indicadas como anticristo foram erros, de que não acabou tão rápido quanto falavam, porque há gente que fala que vai acabar em 5 anos, há quem fala que vai acabar em 10, há quem fala que vai acabar em 15, há quem fala que não passa de tal ano, e isso passaram-se os 5 anos, passaram-se os 10, os 15 anos, e sucedeu o quê? Nada. Pessoas ficam desanimadas, incrédulas e duras de coração. Então, nessa introdução, quero abrir os olhos de vocês para que vocês se despertem a ter um conhecimento objetivo e saudável a respeito desse tema do final dos tempos, para que você, ao mesmo tempo, esteja alerta, saiba ler os sinais dos tempos e também não seja enganado por essas pessoas, esses aventureiros, esses oportunistas, que gostam de falar de coisas midiáticas, mas sem qualquer fundamento, atrapalhando a fé das pessoas. Então, que você esteja conosco nessa jornada, para que você possa ouvir essa orientação que Cristo trouxe. Tenha cuidado, que ninguém te engane. Então, o nosso propósito vai ser trazer um conhecimento saudável, objetivo e claro a respeito de alguns temas da escatologia, alguns temas do final dos tempos para o seu esclarecimento, tá bom? Então, feitas essas considerações, feita essa introdução, vamos então falar um pouco mais sobre isso, e no próximo slide traz a você o que é escatologia, e eu quero ajudar você a entender um pouco mais ainda. Está escrito: como visto no diagrama anterior, é possível perceber que a escatologia ou a doutrina das últimas coisas
se trata dos eventos que estão associados aos últimos capítulos desta era que vivemos. Considerando que vários textos sobre o final dos tempos estão dispersos em toda a Escritura, a função essencial da escatologia é reunir todas essas passagens e compreender de forma sistemática e lógica o cenário adequado revelado por Deus com relação aos últimos dias desta era. Berkhoff vai falar, vários nomes têm sido aplicados ao último locus da dogmática, dos quais o mais comum é novissimis, ou significa das últimas coisas em latim, ou escatologia. Kuyper emprega a expressão consumatione seculi, da consumação dos séculos. O nome escatologia baseia-se nas passagens da Escritura que falam sobre os últimos dias, eschatai emerai, Isaías 2:2, Miqueias 4:1, os últimos tempos, scatoston chronon, 1 Pedro 1:20 e última hora, scateora, 1 João 2:18. Então veja só, a escatologia, ela vai analisar então os textos, ela vai analisar os indícios, porque como eu já tenho falado a você em outras aulas, a Bíblia, ela não é um livro em que todas as coisas estão reunidas em um único capítulo. Você não tem um capítulo sobre anjos, você não tem um capítulo sobre a oração, você não tem um capítulo sobre a leitura, você não tem um capítulo sobre Deus. Todas essas informações sobre esses grandes e maravilhosos temas estão distribuídos de uma maneira extraordinária e muito interessante em toda a Escritura. Então a missão da teologia sistemática é organizar esse tema que espalhado está na Escritura e colocar tudo muito em ordem. E a escatologia então visa esse propósito de pegar esses textos, essas pistas, essas peças de quebra-cabeça e reuni-las e tentar discernir qual peça se encaixa onde, de tal maneira a conseguir fazer a imagem perfeita daquilo que Deus revelou. Então a escatologia é isso, é esse estudo, essa parte da teologia que a gente vai estudar os textos bíblicos, o que foi revelado a respeito dos últimos dias, da última hora, dos últimos tempos, sobre da humanidade nesta era, tá bom? Então isso que é a escatologia. A escatologia é o estudo dos últimos tempos. No próximo slide tem a questão de aonde está a informação sobre os últimos eventos. Deus sempre compartilhou com a humanidade a respeito do final dos tempos. No entanto, a revelação foi fragmentada no curso do tempo, com imagens e perspectivas diversificadas, para trazer à humanidade uma imagem que fosse ao mesmo tempo clara e obscura, óbvia e misteriosa. A forma de Deus revelar sobre o fim dos tempos é maravilhosa, pois ao mesmo tempo que estamos cientes dos sinais, no entanto, não sabemos como se operarão na prática. De tal maneira que ao mesmo tempo sabemos, mas não compreendemos. No entanto, quando ocorrer, será simples e exatamente compatível com a revelação. Devemos lembrar que o mesmo sucedeu com a revelação do Messias. Portanto, podemos enxergar vários textos no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre o final dos tempos. Então veja só, você já está começando a entender. Quando nós falamos de final dos tempos, aonde isso está escrito? Será que está escrito aqui nas últimas páginas? Final dos tempos tem que estar nas últimas páginas. Não está apenas nas últimas páginas. As últimas páginas, Apocalipse sim, vai tratar do final dos tempos. Mas não está apenas em Apocalipse. Não está limitado ao livro de Apocalipse a revelação do final dos tempos. Pelo contrário, desde o princípio da Bíblia e por ela toda, nós vamos ter alguma peça desse quebra-cabeça chamado escatologia. Vamos ter indícios, revelações, vamos ter pistas a respeito desta investigação que nós estamos fazendo sobre o final dos tempos. Então haverá em Salmos, nos profetas, em Ezequiel, em Isaías, haverá nos livros históricos algumas indicações, algumas pistas que nos darão informações sobre o final dos tempos em toda a Escritura. É muito interessante como a gente leu que o final dos tempos, ele é revelado de uma maneira muito clara e muito misteriosa ao mesmo tempo.
Nós sabemos que haverá a grande tribulação, por exemplo, sabemos que Jesus voltará, sabemos que temos sinais na natureza, na sociedade, sinais na igreja, sinais em Israel a respeito da volta de Jesus Cristo. Mas por mais que seja muito claro que isso é um sinal e que isso é uma peça desse quebra-cabeça, nem sempre nós conseguimos compreender bem como isso funcionará. E como a gente já leu, assim aconteceu com Jesus. Desde Adão já tinha sido anunciado que viria um descendente, que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Um descendente que seria o grande libertador. Moisés também já tinha falado dele, ao dizer que um outro profeta como eu viria e que deveria ser ouvido. E os profetas e salmos se encarregarão de trazer cada vez mais detalhes. E muito embora alguns desses detalhes fossem óbvios e fossem muito claros, como aonde ele nasceria, em Belém, a respeito de milagres e que falaria por parábolas, outras coisas pareciam tão misteriosas e tão estranhas que não se sabia se era literal ou simbólico. Como Isaías diz, a virgem conceberá. Poxa, uma mulher virgem de fato conceberia? Está escrito. Parece tão óbvio, mas imagina alguém antes de Jesus nascer. A pessoa fala, poxa, uma virgem vai conceber? Imagina as escolas e as interpretações que se tinham. Não, a virgem é uma mulher santa. A virgem é Israel, a virgem é o povo de Judá, a virgem é a linhagem de Davi. Quem é a virgem? Então, pelo fato de uma coisa um pouco extravagante, um pouco extraordinária ter sido anunciada, gerou algumas dúvidas. Mas quando aconteceu e de fato uma mulher virgem deu à luz a uma criança, o grande milagre anunciado por Isaías foi realmente cumprido e absolutamente compatível. Assim também acontece com o final dos tempos. A Escritura ela fala sobre muitas coisas, ela fala sobre o milênio, que a princípio parece uma questão extraordinária, porque quando você lê Apocalipse 20, você verá que neste milênio, Jesus reinará juntamente com pessoas que já ressuscitaram, a primeira ressurreição, como diz o texto. E aí você se pergunta, é tão extraordinário, é tão incomum um cenário como esse, que será que realmente é literal? Será que realmente é real? Ou será que é um símbolo, uma figura, uma imagem para esclarecer? Então, a informação dos últimos eventos, do final dos tempos, está distribuída em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. Mas é necessário a gente ter muita calma, muita cautela ao analisar, ao interpretar cada um desses textos, e não podemos desprezar o que está escrito no Antigo, nem no Novo Testamento, com relação aos últimos dias. Agora que você já entendeu que Deus foi revelando o fim desde o princípio, que Deus foi dando dicas do fim desde milhares de anos atrás, eu vou mostrar para vocês alguns textos no Antigo Testamento e alguns textos no Novo Testamento que vão tratar a respeito do final dos tempos, para que você veja como essa realidade se opera na Escritura Sagrada e você fique um pouco mais familiarizado com isso e compreenda cada vez mais essa dinâmica que Deus trouxe para a humanidade, revelando o final desde o princípio e em toda a Escritura. Então, no próximo slide, no item 2.1, está escrito alguns textos no Antigo Testamento. Obviamente, são apenas alguns textos que eu trouxe para que você entenda, que você perceba o que nós estamos ensinando, mas não todos, porque se fosse trazer todos apenas para ler, já somaria e tomaria todo o nosso tempo de aula. Então veja só, o Antigo Testamento contém vários textos indicando eventos e sinais do final dos tempos. Vejamos, Daniel capítulo 12, verso 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Daniel ele está dizendo então a respeito de quê? De um momento futuro, compatível com a ideia da grande tribulação, compatível com a ideia do milênio. Então ele está trazendo ideias, ele está falando, olha, naquele tempo, está querendo indicar, ó, lá para o final dos tempos. Não agora, no momento, naquele tempo, naquele momento final, haverá um tempo de grande angústia, qual nunca houve. No Novo Testamento nós vamos ter personagens falando de uma grande tribulação, que vai preceder o final dos tempos, vai preceder a vinda de Cristo Jesus. Então, essa grande tribulação que é registrada por Jesus, que é registrada em Apocalipse, ela já tinha sido revelada desde os tempos de Daniel, e nós vemos aqui em Daniel falando a respeito deste tema. Então veja só, lá no Antigo Testamento Deus tinha falado com Daniel, trouxe coisas para ele a respeito de uma época muito futura, de uma época muito distante. Então Deus ele vai compartilhando aos poucos essa revelação, ele foi trazendo essas peças deste quebra-cabeça aos poucos, e Daniel é um desses profetas que possui uma dessas peças, algumas dessas peças a respeito do final dos tempos. Em Zacarias capítulo 14, verso 4 diz: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E esse texto aqui fala sobre a vinda do Messias. Quando eu estive em Jerusalém, o Monte das Oliveiras hoje, ele é coberto ali de cemitérios praticamente, há muitos cemitérios ali onde é o Monte das Oliveiras atualmente. Por quê? Porque tanto muçulmano, quanto cristão, quanto judeus, por causa deste texto, acredita que o juízo final, que o julgamento final vai se dar em Jerusalém e vai ter ali o local estabelecido ali no Monte das Oliveiras. Então esse texto que fala os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e o monte será partido no meio, é uma ideia judaica, é uma ideia cristã, é uma ideia a respeito do final dos tempos, de que o final dos tempos começará ali, o julgamento final será ali, porque o Messias voltará e ele voltará ali. Então, para alguns, esse texto está falando aonde será a vinda de Jesus, a vinda do Messias no final dos tempos. Claro que os judeus não acreditam em Jesus Cristo, então eles acreditam que esse texto está se referindo não a Jesus Cristo, mas entre aspas, para eles, né, o verdadeiro Messias, que ainda virá. Então eles acreditam que ali vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Então é um texto muito apocalíptico, é um texto muito escatológico, é um texto sobre o final dos tempos mesmo, sobre o juízo final, sobre a segunda vinda de Cristo para os cristãos, para uma vinda, né, do Messias para os judeus, e está lá em Zacarias, ali no final, um dos últimos livros do Antigo Testamento, ali, os profetas menores. Então, já temos ali uma das peças. E você começa a ver que as coisas se tornam um pouco complexas, porque a maneira de escrever, as figuras de linguagem, as ideias, os contextos, tudo isso deve ser considerado quando nós juntamos essas peças todas. Mas uma das peças, por assim dizer, está lá em Zacarias, quando ele vai falar a respeito do final dos tempos. Eu me lembro que eu estava lá no Monte das Oliveiras e realmente é maravilhoso você lembrar desses textos, estar lá, poder ver e ver como eles reverenciam, né, esse local por causa de textos como esse. Então, tem muitos cemitérios, como eu falei a vocês. Por quê? Porque tendo vindo Deus para fazer o julgamento final, vai ter a ressurreição. Então, aqueles que estão lá no cemitério no Monte das Oliveiras serão ressuscitados primeiros, por estar mais perto, né? Então, é uma visão, de certa maneira, um pouco materialista, né, de espaço, né? No sentido de que, poxa, ele virá para julgar aqui, então já vou morrer, já vou deixar meu corpo aqui, para que quando ele vier, eu ressuscite ao lado, ou bem próximo de onde ele estiver. Então, esse é um texto bem escatológico. Outro está no próximo slide, que é
Isaías capítulo 2, versos 2 ao 4, diz o seguinte: e acontecerá nos últimos dias. Lembra que ele falou que Kuyper e Berkhoff vai falar a respeito das palavras, né, em grego, de escatom, de escatologia. Últimos dias, está aqui. Que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos. E andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. É um texto maravilhoso, é um texto extraordinário, é um texto muito interessante, que está lá em Isaías, e que também dá-nos a impressão de que nós estamos lendo a respeito do que está escrito em Apocalipse 20, falando sobre o milênio. É difícil pensar que seja no momento posterior ao milênio, que seja na glória, porque repreensões, juízos, necessidade de converter, não é um cenário, um cenário previsto para depois, né, para a glória. Isso aqui é um cenário em que ainda há pessoas que precisam ser instruídas, que precisam ser orientadas, que precisam ser repreendidas. Então isso é antes da glorificação, antes de um novo céu e nova terra. E aí a gente vê um cenário de que não vai ter guerras, de que vão transformar suas espadas em foices, instrumentos de trabalho, aonde Jerusalém será a capital das nações, aonde as pessoas olharão para Jerusalém, olharão para essa cidade e aguardarão dessa cidade a revelação, o conhecimento da verdade. Não é um cenário que já tenha acontecido na história. Não houve nenhum momento na história onde Jerusalém tivesse algo semelhante a esse cenário. Não há nenhum momento na história onde as nações deixaram de guerrear, como esse texto anuncia. Não houve nenhum momento na história em que o rei de Israel, ele repreendeu as nações, corrigiu as nações e exerceu uma soberania tal como esse texto apresenta. Então esse texto, já com a sua indicação de nos últimos dias, é um texto escatológico, é um texto que Isaías escreveu, já revelando o que sucederá no futuro, tá bom? Sofonias capítulo 1, verso 18 diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda a terra será consumida. Porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Texto amargo, texto severo, que também está indicando um momento, um dia de juízo, no dia do furor do Senhor. Esse no dia do furor do Senhor, normalmente faz menção, tem relação com a grande tribulação, o juízo de Deus, que está ali retratado em Apocalipse como as taças da ira de Deus, como os castigos de Deus sobre a humanidade. Então é um texto que tem Sofonias. Sofonias está lá no Antigo Testamento. Sofonias é um dos profetas menores ali na classificação do Antigo Testamento, e é um daqueles que recebeu uma dessas peças desse cenário, desse quebra-cabeça a respeito do Apocalipse. E outro texto, para terminar os textos do Antigo Testamento, é o texto de Isaías, capítulo 60, verso 18 e 19, que diz: nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Se você prestar bastante atenção, esse texto é muito, muito, muito parecido ao texto de João, referindo-se à Nova Jerusalém, que desce do céu adornada como uma esposa para o seu marido.
Lá diz que não haverá sol, e não há necessidade de haver sol, porque o Senhor iluminará todos. E na verdade, quando nós paramos para pensar, não é nada mais, nada menos do que a confirmação de algo que já foi dito, mas com alguns detalhes a mais e algumas coisas a mais. Deus, ele mostrou, por exemplo, ele revelou alguma coisa. Olha, não vai ter sol, não vai ter lua, porque Deus brilhará. Aí vem João e fala, olha, não haverá sol, não haverá lua, porque Deus brilhará, mas também haverá uma cidade, também haverá muros, também haverá portões de pérola, também haverá, ou seja, ele pega, é como se ele fizesse questão de se conectar a um outro texto para dar andamento, para complementar, para formar mais a imagem. É exatamente igual peça de um quebra-cabeça. Quando você tem uma peça de quebra-cabeça e acha aquela que combina, quando você junta, você vê que uma peça é como se ela entrasse na outra peça. Ela entra, e aqui João, em Apocalipse, ele entra num texto de Isaías e pega parte desse texto, e a partir dessa parte desse texto ele fala mais coisas ainda. Então é assim que funciona a revelação do final dos tempos na Escritura Sagrada, e nós podemos perceber a respeito desses textos, como essas partes desse quebra-cabeça, a respeito de milênio, a respeito de novos céus e nova terra, a respeito de grande tribulação, a respeito de alguns temas importantíssimos, já estão claramente percebidos aqui no Antigo Testamento. Agora, existe uma porção muito maior ainda no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele trata de uma maneira muito profunda, com muito mais detalhes a respeito do final dos tempos do que no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem um propósito um pouco mais diferente por conta das etapas da revelação de Deus, e o seu propósito ali capital é revelar o Messias. Então, o Antigo Testamento, ele vai se preocupar, ele vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para revelar quem será o Messias, como ele será, e revelar também a ética divina. Já no Novo Testamento, as preocupações são um pouco diferentes, porque o Messias já foi revelado, já se manifestou, e agora está sendo tratado sobre a sua segunda vinda, sobre o final dos tempos, com uma atenção mais especial. Então, no Novo Testamento, a gente vai ter texto muito mais do que no Antigo Testamento, e com clareza maior ainda do que no Antigo Testamento. Acompanhe comigo. Item 2.2. Alguns textos no Novo Testamento. O Novo Testamento também contém vários textos indicando eventos e sinais do final dos tempos. Vejamos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor, falando de Jesus, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui nós vemos, então, a revelação de que? Da volta de Jesus, juntamente com o evento do arrebatamento. Então nós vemos a ideia de que no final dos tempos, Jesus voltará, ele descerá, porque ele subiu aos céus, agora ele desce dos céus, para voltar, para regressar, e ele voltará, e pessoas serão ressuscitadas, e outras serão arrebatadas. Então aqui nós já temos algumas revelações sobre eventos do final dos tempos. Então, Jesus voltando, vem, há ressurreições, há arrebatamentos, gente, é algo extraordinário. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então aqui o texto é claro apenas em nos trazer a confirmação e a ideia de que Jesus voltará. Então no final dos tempos Jesus voltará. Ele veio uma vez, padeceu, deu a sua vida pelos pecadores, então ele voltará uma segunda vez em glória, em virtude, em poder.
No mesmo slide, Mateus capítulo 24, versos 6 e 7, diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister, que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Jesus respondendo esse texto, se você lembrar, é o texto que dá andamento, aqueles textos que nós falamos na introdução, que chegaram a Jesus, perguntaram, sentaram ali no Monte das Oliveiras, estão olhando para Jerusalém, estão olhando para o templo, e perguntam, olha, quando vai ter o final, quando será o final dos tempos, o final do mundo? E aí Jesus responde, trazendo claramente alguns sinais, que vão ser uma evidência muito forte, muito poderosa, sobre o final dos tempos. E ele vai trazer o quê? Ele vai trazer guerras e rumores de guerras. Vai ser alarmante. Sempre haverá nações guerreando, guerras, mortes, ataques. Mas não apenas guerras, mas notícias falando, olha, será que uma nação vai atacar outra? Parece que agora uma nação vai guerrear. Poxa, se continuar essa hostilidade, será que teremos uma terceira guerra mundial? Uma quarta guerra mundial? O que haverá naquela situação no Oriente? O que acontecerá entre essas duas nações? Parece que vão guerrear, parece que é uma questão de tempo. Rumores de guerra. Então a Escritura traz aqui guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes ou doenças, terremotos em vários lugares. Então, nós temos no Novo Testamento, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito dinâmica aqui, a revelação de como será, trazendo algumas dessas ideias, peças desse quebra-cabeça. No próximo slide nós temos Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2, que diz: E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então aqui muitos vão encarar que a grande prostituta é a falsa religião, ou alguma falsa nação, que levou à corrupção das pessoas, um império. E aqui vai falar que esse grande império, ou essa religião, ela será destruída, ela será castigada por Deus. Então, no final dos tempos, o mal vai ser castigado, o mal vai ser destruído por Deus, vai ser atacado, vencido por Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, diz: Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui diz sobre o final dos tempos também, olha, ante a última trombeta. Alguns vão falar que essa é uma trombeta que vai ser soada, né, na época ali no final dos tempos, registrada em Apocalipse. Então vai falar o que? De uma ressurreição, de uma transformação, que tem a ver, que pode ter a ver com o arrebatamento também, como Paulo falou, alguns serão ressuscitados primeiros, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então esse texto de Coríntios, ele tem muito a ver com o final dos tempos, é uma peça, e aí você começa a ver que tem muita peça para encaixar, e esse quebra-cabeça de Apocalipse não é um quebra-cabeça de 200 peças, não é um quebra-cabeça fácil, não, um quebra-cabeça ali com as suas 5, 8 mil peças, pequenininha ali, e você vai ter que ter muita habilidade, muita paciência para juntar todas elas. Em Apocalipse 20, verso 4, esse último texto desse slide diz: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse é um outro texto de Apocalipse falando a respeito de um reinado com Cristo durante 1000 anos. Um período
em que pessoa, um período em que Cristo vai reinar sobre as nações, aí eu fico lembrando daquele texto de Isaías, e parece ter lógica, e parece ter uma conexão interessante, parece ter um link interessante, aonde Cristo reinando, regerá as nações, repreenderá muitas nações, ensinará muitas nações. É possível? É possível. É uma outra peça. Então, quando nós vamos estudar escatologia, resumindo e fechando esse momento aqui, nós devemos entender que não é tão simples, porque não está escrito em apenas um capítulo, não está escrito apenas em um livro, não está escrito apenas em um discurso, mas várias pequenas peças estão distribuídas em toda a Escritura, e precisamos ter muita virtude, muita espiritualidade, muita maturidade, muita singeleza de coração para compreender e tentar conectar uma peça a outra, não de maneira afobada ou ansiosa, como quem quer apenas terminar uma imagem de maneira rápida ou quebrar algum recorde de velocidade em montar um quebra-cabeça, mas com a paciência de tentar analisar a peça, que por pequena ser, analisar bem os seus contornos e verificar se esses contornos são compatíveis ou não, se são absolutamente compatíveis ou não com com as outras peças com quem essa pessoa pretende conectar. O grande erro que eu vejo em muitas escolas, em muitas visões de interpretação e de visão teológica dos últimos tempos, é essa falta de sensibilidade em conectar as coisas. São aquelas conexões grosseiras, aquelas conexões rudes, que encaixa a força um texto com o outro, não porque o texto claramente emana essa conexão, mas porque é necessário, ou para que seja construída uma estrutura teológica, é necessário vincular uma coisa à outra, porque, entre aspas, não pode ser diferente. Então eu vejo muito erro nisso, nessa pressa, nessa afobação, nessa precipitação de conectar coisas que não estão conectadas e não conseguir ler de maneira adequada, ou apenas de deixar essa peça de lado porque você não conseguiu discernir com clareza aonde ela vai. Feito isso, eu quero convidar você a mais um tópico nesta aula, que é falar sobre o livro do Apocalipse. Eu quero trazer para vocês a respeito deste livro e fazer algumas pinceladas, alguns comentários. O item 3, então, o livro do Apocalipse, que é o livro onde nós temos muitas e muitas informações a esse respeito, informações que se conectam com o Antigo Testamento, informações que se conectam com Isaías, com Miqueias, com outros profetas, que se conectam com Paulo, que se conectam com as palavras de Jesus. Então é um livro que chama muito atenção na escatologia, sem sombra de dúvida. Apocalipse é o livro mais importante, é o livro mais relevante, mas ele sozinho deixaria muito a desejar, por isso que é importante todas as outras peças. Mas Apocalipse é especial. E por causa disso, vamos dar uma atenção especial para ele. E preparar você para compreendê-lo também. 3, o livro do Apocalipse. Então, algumas características, estilo. Pate vai falar que a dificuldade de classificar aumenta pelo fato de que Apocalipse consiste em uma mistura de 3 gêneros: apocalíptico, profético e epistolar. Bom, quando a gente vai interpretar Apocalipse, é muito importante analisar que tipo de texto que é. E esse texto de Apocalipse, ele é dividido em 2 partes claramente bem analisadas. Se você pegar Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 4, sabe, até o final do capítulo 3, até o 4, você verá que é o estilo epistolar. O que é epistolar? Estilo de carta, muito parecido com cartas que Paulo enviaria, que Pedro enviaria, que João enviaria para algumas pessoas, alguns destinatários. Então aqui nós vemos uma forma, um gênero muito epistolar, carta enviando orientações, recomendações, advertências, instruções. Então até aqui, eu ouso dizer que ninguém duvida que o estilo, que o gênero é epistolar. Ponto final.
Aqui é epistolar, carta à igreja de Éfeso, à igreja de Tiatira, de Esmirna, de Pérgamo, de Filadélfia, Laodiceia, enfim, é carta, epistolar, em regra. Só que do 4 para frente, aí gera algumas dúvidas. E alguns vão falar que é gênero apocalíptico, outros vão falar que é gênero profético, de profecia, anunciando coisas futuras. Outros são apenas apocalíptico no sentido de revelar. Porque no slide diz o seguinte, acompanhe comigo. O termo apocalipse é formado por 2 vocábulos. O verbo calipto, cobrir, envolver, ocultar, por um véu, em, mais a preposição apo, que aqui tem a ideia de afastar. Assim, apocalipse significa remover o véu, revelar, descobrir algo. O autor afirmou várias vezes que o seu livro era uma profecia. Então nós temos o quê? Apocalipse significa algo que revela. Profecia, algo que fala de futuro. Então nós temos no Apocalipse vários textos e alguns deles enigmáticos. E algumas pessoas vão falar que esses textos têm a ver com o futuro, e por causa disso é profecia, mas outras pessoas vão falar que esses textos não têm a ver com o futuro, e por causa disso é meramente apocalíptico. Ou seja, no sentido de revelar alguma ideia, alguma mensagem, alguma coisa que estava em oculto. Então guarda isso, isso vai ser importante, a gente vai falar mais sobre isso. No entanto, o próprio João, que escreveu o Apocalipse, por várias vezes disse que era uma profecia. Então é muito importante a gente levar isso em conta também. E acompanhe comigo então nesse slide, que vai trazer isso. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22:7. Eis que presto ou rápido venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, nós temos que João faz questão de dizer que este livro é composto de profecias, o que me deixa muito inclinado a não discordar dele, a concordar e falar, bom, João, se você falou tantas vezes, do início ao fim, que este livro se trata de profecia, não ousarei ser contraditório. No próximo slide nós temos outras características. Autor, apóstolo João. Data, alguns irão indicar a lavratura do livro durante o reinado do imperador Nero, 54 a 68 depois de Cristo, e outros durante o reinado de Domiciano, 81 a 96. Pate vai esclarecer que a escola preterista de interpretação discute o que precede, ao passo que a abordagem futurista, especialmente o dispensacionalismo clássico, se alinha com o posterior. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouco, mas guarda a informação. O local que foi escrito, na ilha de Patmos, destinatário às 7 igrejas do Apocalipse, porque o texto mesmo diz, Apocalipse capítulo 1, verso 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O Apocalipse é o principal texto bíblico sobre o final dos tempos. Bom, João escreve para a igreja, as 7 igrejas. As 7 igrejas, quando você analisar com calma, elas formam o corpo de Cristo. Então essa mensagem ela é enviada para o corpo de Cristo. De uma maneira prática, as 7 igrejas. Mas claro que está querendo dizer que ela é enviada para todas as igrejas, porque todas as igrejas fazem parte do corpo de Cristo. Mas pastor, de onde você tirou essa ideia maluca de que as 7 igrejas fazem parte do corpo de Cristo? Tem uma lição de casa para você. Apocalipse capítulo 1 tem a imagem de Jesus, a qual João viu, um Jesus glorificado, maravilhoso. E em cada apresentação das cartas que ele envia, existe uma indicação. Aquele que, por exemplo, eu vou ler aqui a vocês, por exemplo,
no capítulo de número 2, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. No verso 8 vai dizer, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E quando você começa a juntar essas características, você vai ver que essas características remontam à ideia do Cristo, do corpo do Cristo glorificado, visto por João no capítulo 1, ok? Então, sim, é o corpo de Cristo, então essa mensagem é para toda a igreja. Tá, na imagem, no próximo slide, mostra aqui aonde ficava a ilha de Patmos. João estava preso, ele foi preso. A tradição vai falar que ele foi preso porque o imperador não conseguiu matá-lo. O livro dos mártires de John Fox e registros vão falar que tentaram jogar João, o apóstolo João, em tanques cheios de óleo fervente, mas ele não morreu. Então, como era impossível matá-lo, foi enviado para uma fortaleza, para uma prisão, por assim dizer, de segurança máxima, porque ficava numa ilha. A ilha basicamente tinha essa prisão. Então, João foi enviado, exilado para essa ilha, para que não fugisse, para que estivesse sob o controle ali do império. Então, ele estava nesta ilha de Patmos, e ele escreve e envia mensagens para as 7 igrejas, que você vê aí, né? Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, as 7 igrejas, tá bom? Então, aqui é apenas um mapa para você notar onde João estava e aonde as igrejas que ele enviou estavam. Hoje, você vê os nomes aí, Turquia e Grécia. Na época não era Turquia. Na época, assim, a gente fala dos gregos, mas aqui esse mapa de Grécia é um mapa moderno. Então, é só para você ter uma noção contemporânea de onde as coisas estavam. Pessoal, claro, entenderam? Agora, eu vou falar com vocês sobre o último tema da nossa aula, que é as formas de interpretar o livro do Apocalipse. Existem 4 formas de interpretar, e eu vou falar basicamente delas, e vou trazer algumas ponderações sobre elas. Existem 4 formas de você interpretar o livro de Apocalipse. Então, acompanhe comigo no próximo slide. A primeira delas é a interpretação histórica. A teoria historicista do Apocalipse procura formar um paralelo entre os eventos do livro com a história da igreja desde o primeiro século até hoje, chamando a atenção a coisas tais como a ascensão do papado e as invasões muçulmanas. Esse conceito evita a ideia de uma grande tribulação no fim da era. Uma das fraquezas dessa teoria é a tendência de cada geração rever a interpretação inteira para o desenlace final a ser datado nos seus próximos dias. Basicamente, essa visão ela diz o quê? Quando você lê Apocalipse, esse Apocalipse ele é uma maneira de... Você vai olhar para o Apocalipse e vai tentar fatiar o Apocalipse em eras da história. Muito comum fazer isso com as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. A primeira igreja é Éfeso, a primeira do grande amor, ou seja, a igreja de Atos, uma igreja fervorosa, poderosa, de sinais, de prodígios. Depois vem outra igreja, a igreja de Esmirna, uma igreja que vai passar perseguição, e por aí vai a era da perseguição, e até chegar na última igreja, Laodiceia, que é a igreja morna, que todo mundo vai falar que é a igreja atual. A igreja atual é a igreja de Laodiceia. E não fazem isso apenas com as 7 igrejas, mas com o Apocalipse como um todo. Qual que é o problema? Desde quando surgiu isso, o tempo foi passando. E aí, toda vez que o tempo vai passando, cada geração nova que acreditava nessa teoria tinha que readaptar essas épocas. Por quê? Porque o tempo passou. E por ter passado, poxa, será que a igreja de Laodiceia vai ficar 1000 anos como a igreja de Laodiceia? Porque, em regra, todo mundo vai falar que as 6 igrejas já passaram, que as 6 igrejas já aconteceram, que agora estamos na última. Sempre a geração atual vai entender, vai sentir que é a última e vai dizer que as demais já aconteceram. E isso já foi tão confuso que cada hora tendo que reclassificar, entenderam que não era a melhor maneira de perceber o Apocalipse. E para muitos teólogos, essa ideia historicista é descartável, ela é bem obscura, ela não deve ser mais, e ela não é mais defendida por muitos proponentes. Foi meio que
pisoteada, deixada de lado, marginalizada. Então essa visão de pegar o Apocalipse e falar que o Apocalipse está se tratando de eventos da história, eventos da igreja, não funciona bem. Tá bom? Então essa é a primeira forma de interpretar, a qual eu recomendo você não usar de maneira nenhuma. Tentar olhar o Apocalipse e tentar fatiar o Apocalipse e tentar encaixá-lo na história da igreja. Não funciona bem. Em alguns momentos é bonito, é até atraente. Alegoria, a gente gosta de alegoria, né? Alegoria parece que a gente encontrou um mistério, algo por trás. Mas na verdade, muitas vezes o que a gente encontra é erro. Tá bom? Segunda, B, a interpretação preterista. Ensina que todos ou quase todos os eventos indicados no livro do Apocalipse já aconteceram no primeiro século. O Apocalipse, então, foi uma revelação do futuro para os seus destinatários originais, mas para nós é passado e por isso recebe esse nome. Ou seja, toda vez que eu estudava, eu falava, nossa, mas interpretação preterista, interpretação do passado, como assim passado se fala sobre o futuro? Não é o meu futuro para quem segue essa escola, é o futuro de quem recebeu a carta. Ou seja, eles vão entender, e aí lembra que eu falei da data? Uns acreditam que foi ele mais ou menos em 50 depois de Cristo, e outros mais ou menos em 90 depois de Cristo. Isso tem total relevância para essa galera aqui. Por quê? Porque eles vão falar que foi escrito lá mais ou menos em 50, antes da queda de Jerusalém, antes da destruição de Jerusalém. Então a carta foi enviada para pessoas antes de Jerusalém ser destruída, para que essas pessoas tivessem então a ciência e já tivessem advertido do que iria acontecer alguns anos depois lá em Jerusalém, ok? Então a escritura, os preteristas vão falar que para quem estava em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Sardes, era uma revelação do futuro, mas já aconteceu. O Apocalipse fala muito da queda de Jerusalém, e eu li um livro sobre isso, gente, tem muita coisa interessante, sabe, tem algumas conexões bem legais mesmo, que vão trazer textos do Apocalipse com a queda de Jerusalém, e aí eles vão falar que já aconteceu. Então o Apocalipse, na verdade, grande parte dele foi uma revelação do futuro que já aconteceu, então isso aqui já é passado para nós. E a mensagem, o princípio que permanece, é o que a gente deve tentar enxergar. Então no último parágrafo deste slide diz, portanto o livro do Apocalipse deve ser lido de modo geral, como a revelação de profecias já cumpridas, mas cujos ensinamentos e princípios servem para instrução em todos os tempos, assim como sucede como qualquer outro texto bíblico. Então, por exemplo, olha, falando sobre profecias da vinda de Cristo, já aconteceu, não aconteceu? Aconteceu, mas tem algum proveito para nós. Assim também esses preteristas vão enxergar no Apocalipse algo que já cumpriu, mas que a gente tem algumas instruções interessantes para receber. Eu disse a vocês, eu li um livro que procura trazer as ideias e conectar fatos do exército do Império Romano, fatos de que o massacre em Jerusalém foi tão grande que a água se tornou em sangue, que foi foi terrível, que um quarto daqueles de Jerusalém foram mortos. É bem interessante, mas não conecta tudo. Não é uma interpretação boa. Sabe quando eu falei que você tem que ter sensibilidade para conectar as peças? Tem muita peça que não se conecta adequadamente. Tem muita coisa fora, mas eu não vou entrar em todos os detalhes. Cada uma dessas escolas, cada um desses aqui, exigiria uma ou duas aulas para explicar cada ponto preterista, historicista, cada um deles exigiria uma aula. Então eu estou apenas fazendo um resumo. A preterista, ela também não é a melhor, não recomendo que você se filie e que você se dedique a essa escola. Por quê? Porque ela força muita coisa para se encaixar no texto. Tem muita coisa que não tem nada a ver, tem muita coisa que acaba se tornando contraditório e fantasioso também, então também não recomendo. Tem muita coisa que é legal, mas quando você coloca na balança, não é sólido o suficiente. Não tem força, não é tão coerente. Eu não posso julgar uma doutrina boa só porque um ou dois textos se encaixaram perfeitamente. Eu tenho que analisar de modo geral. E de modo geral, não encaixa não. De modo geral, você começa a ficar encantado com algumas coisas, depois você fala, poxa, esse anticristo aqui não está batendo.
essa grande prostituta, essa besta, esses textos não casam, não tem coerência e isso fica muito prejudicado, tá bom? Mas é uma forma de interpretar, que eu já advirto você, não é a melhor. Terceira, C, a interpretação idealista. Essa escola ensina que o livro de Apocalipse não trata de eventos reais, mas de uma representação fantasiosa da luta entre o bem e o mal. Assim, todos os fatos narrados são apenas uma forma figurativa de representar a luta cósmica existente em todos os tempos e eras, com o propósito de instruir seus leitores sobre a realidade dessa luta e estimular ao combate espiritual. Fiorenza vai dizer que, no final ali, o propósito é libertar o texto do seu cativeiro histórico e resgatar a mensagem do Apocalipse para a atualidade. A interpretação idealista vai falar, olha, quando você vê aqui anticristo, besta, falso profeta, cavaleiro, cavalo amarelo, cavalo vermelho, cavalo branco, olha, não tem nada de fato, taça da ira, trombeta e demônio no rio, e demônio com forma de escorpião, esquece, tudo isso aí é apenas uma maneira poética, figurativa de falar coisas que vão retratar a luta do bem contra o mal, só isso, é o bem contra o mal, então você vai encontrar histórias do bem contra o mal, retratadas de uma maneira fantasiosa, apenas isso. O princípio é mostrar que tem uma luta do bem contra o mal, o princípio é estimular você nessa luta do bem contra o mal, o princípio, a essência é a luta do bem contra o mal, e o texto de Apocalipse então é apenas figurativo. Pois bem, também acredito que essa escola não é a ideal, porque ela ignora algumas coisas bem realistas que foram ditas e ensinadas fora do Apocalipse e que não foram apresentados como uma questão de luta de bem contra o mal. Grande tribulação foi anunciada não apenas no Apocalipse, mas foi anunciada também por profetas do Antigo Testamento, por Jesus. O anticristo não foi anunciado apenas por João, mas o apóstolo Paulo também fala em Tessalonicenses sobre o anticristo. Então, algumas ideias que estão no Apocalipse não foram retratadas apenas em Apocalipse, foram retratadas por outros personagens com um aspecto de informar a respeito de um fato e de uma realidade que haverá, que acontecerá. Então essa ideia não cola bem, não é muito boa também, ela está bem prejudicada. A última, então, é a letra D, futurista. Essa escola de pensamento interpreta as profecias do livro, literalmente, seu cumprimento então percebido como ainda futuro. No último parágrafo diz, a opinião futurista do livro espera que tudo ou quase tudo depois do capítulo 4 seja cumprido num breve período, num breve período no fim da era da igreja. Período este da grande tribulação, ira e juízo, que terá como auge a volta de Cristo na sua glória para destruir os exércitos do anticristo e estabelecer o seu reino milenar. Bom, lembra que eu falei, poxa, se o apóstolo João fala que é profecia, longe de mim fugir disso? Pois bem, a visão futurista é a mais coerente e a mais segura dentro do que nós temos no livro do Apocalipse, dentro do que nós temos em conectar o livro do Apocalipse com o Antigo Testamento, com as palavras de Jesus, com as palavras de Pedro, com as palavras de Paulo a respeito das suas ideias escatológicas. Analisar o Apocalipse como evento futurista é sim o mais seguro que nós temos. Então, qual seria o ponto negativo dessa visão? É que a Escritura vai falar em Apocalipse que não sela-lhe este livro porque as coisas que eu revelei breve acontecerão. Bom, algumas coisas em breve vão acontecer mesmo, tal como aconteceu nas recomendações, as advertências das 7 igrejas. Mas outras coisas, evidentemente, não é para breve no sentido de curto espaço de tempo. Porque anticristo, a volta de Cristo, são coisas assumidamente longes e distantes, mas que também foram reveladas aqui em Apocalipse. Então a gente tem que analisar esse em breve acontecerão de uma maneira muito cautelosa, de uma maneira muito ponderada. Dito isso, evidentemente que os eventos indicados como o reino milenar, como a grande tribulação, como a grande guerra apocalíptica,
como o anticristo, a besta, o falso profeta, como a ira de Deus, sim, acontecerão no final dos tempos. Portanto, quando você analisar o Apocalipse, olhe o Apocalipse como um livro, em primeiro momento, de uma carta, né, até o capítulo 4, e do 4 para frente, com uma profecia de eventos futuros que hão de acontecer. Ok? Portanto, provavelmente, esse livro de Apocalipse foi escrito no reinado de Domiciano, ali mais ou menos na década de 90 depois de Cristo, certo? Agora você entendeu. E então, olhando para o nosso resumo, a gente viu que a escatologia, onde está a informação dos últimos eventos, no Antigo, no Novo Testamento, o livro do Apocalipse e como nós devemos interpretar. Então, eu recomendo e oriento você a interpretar como sendo um livro de uma profecia. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.